E aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Café com Leite Nerd. Desde o lançamento do filme Dragon Ball Super Super Hero, uma confusão se iniciou na internet sobre se esse filme é ou não é canônico e sobre onde ele supostamente vai se encaixar na cronologia de Dragon Ball. Só que a partir de todo esse debate surgiram outros assuntos que renderam bastante treta. Rolou até um debate entre canais grandes como a Nerd e Seção 4 sobre se esse filme é considerado canônico ou não, e até levantou-se uma discussão sobre o que é canon em Dragon Ball, o anime ou o mangá. O Enerd disse que o mangá de Dragon Ball Super não vale, o Seção 4 falou que o que é canônico é relativo e que nós, no fundo, devemos considerar canônico o que preferimos. Quem será que tá certo nessa história toda? Nesse vídeo aqui eu vou explicar pra você o que é o canon de uma franquia, sobre como isso funciona em Dragon Ball e sobre o que está por trás do mangá e do anime de Dragon Ball Super. Nesse vídeo vocês vão entender o quão complexa é essa questão e que no fundo há razão para todas essas dúvidas que estão martelando na cabeça da galera. Enfim, vamos tentar destrinchar isso daí. Pega sua xícara de café com leite e bora pro vídeo. Muito bem, podem ir para casa tomar café com leite. E não interfiram na luta! Galera, primeiro de tudo, eu não vou me aprofundar tanto na questão do filme Dragon Ball Super Super Hero ser canônico ou não. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso e eu vou deixar na tela para vocês clicarem e irem ver no fim desse vídeo aqui. Talvez depois eu faça um vídeo explicando ainda melhor isso com esquemas de imagens e tudo mais, mas não é o caso desse vídeo aqui. A intenção desse vídeo é falar de uma forma um pouco mais profunda sobre qual é de fato a história principal e canônica de Dragon Ball Super. E também vocês vão entender melhor sobre as engrenagens por trás dessa franquia. Mas antes saiba que aqui no canal você pode divulgar o seu trabalho por valores absolutamente baixíssimos. Se você quiser saber mais, entre em contato comigo através do e-mail que vai estar na descrição desse vídeo. E também, caso você goste do nosso conteúdo e queira nos ajudar financeiramente, você pode nos fazer uma doação através do Pix com o valor que você quiser. Fazendo isso, você nos motivará ainda mais a manter esse trabalho e também nos ajudará a melhorar o canal, já que o valor que recebemos do AdSense atualmente é praticamente nulo. Então, caso você queira nos ajudar dessa forma, veja nas informações também na descrição do vídeo. Agora voltando com o assunto do vídeo. Galera, primeiro de tudo, vocês têm que entender que Dragon Ball não é uma obra de um dono só. Dragon Ball é uma franquia que tem vários donos. Tentem pensar que Dragon Ball é como se fosse uma empresa. E essa empresa tem várias divisões, várias partes que pertencem cada uma a um dono. Uma porcentagem de Dragon Ball é de Akira Toriyama, que é o criador da história e que recebe os royalties, ou seja, parte da grana de tudo que é vendido. E obviamente, por ser o criador da história, ele tem um certo poder de decisão e muita influência, principalmente criativa. Mas é só isso. Toriyama não é o dono absoluto de Dragon Ball. Dragon Ball também tem várias outras divisões, como anime, mangá, jogos de videogame, jogos de carta e tudo mais. Isso significa que cada uma dessas divisões tem empresas que também são responsáveis por elas e que também têm poder de decisão. Falando do anime e do mangá de Dragon Ball, que é o que realmente importa nesse vídeo, temos duas empresas principais, a Shueisha, que é responsável pelo mangá de DBS, e a Toei Animation, responsável pelo anime. Então esse é o primeiro ponto que vocês precisam entender. Mangá e anime de Dragon Ball Super pertencem a empresas diferentes. Isso significa que o anime de DBS tem uma empresa por trás, com seus próprios diretores, editores, roteiristas, desenhistas e etc. E o mangá de DBS tem outra empresa por trás, com outros editores, outros roteiristas, desenhistas e tudo mais. Embora, obviamente, a equipe do mangá seja muito menor que a equipe por trás do anime. Então vejam que toda a visão por trás do anime de DBS é diferente da que há por trás do mangá. São empresas diferentes e times diferentes. E eu tô dizendo tudo isso para afirmar que o anime e o mangá de DBS, embora sigam uma mesma ideia de história, são sim histórias diferentes. E eu acho que só as informações dadas até aqui já vale o seu like, não vale não? Dá o like porque vai ajudar muito no engajamento do vídeo, galera. E mais pessoas vão receber as notificações desse vídeo. E também se inscreve se ainda não for inscrito, que aqui ainda vai ter muito conteúdo de Dragon Ball e outros animes e mangás. Vem fazer parte da nossa comunidade você também. Bom, continuando.
Normalmente, quando é criado um anime baseado em um mangá, o anime tenta sempre seguir o mais fielmente possível a história do mangá. Mas no caso de Dragon Ball Super é diferente. Isso porque Dragon Ball Super não é uma obra de autor, e sim uma obra de empresa. E se vocês quiserem entender a diferença entre uma coisa e outra, eu já fiz um vídeo abordando bem isso. E para assistir é só ficar até o fim desse vídeo que eu vou pôr na tela para vocês clicarem e irem lá ver. Mas resumindo, isso significa que apesar de Akira Toriyama ainda existir, Dragon Ball já deixou de ser essencialmente uma história dele, e já é tocada muito mais pelas empresas. E dessa forma, há muito mais liberdade de cada empresa fazer o que quer. Isso acontece com obras que são muito grandes e muito longas, como é o caso de Dragon Ball. Em resumo, o que eu quero dizer é que Dragon Ball Super não tem mais uma mente principal por trás. O que há são várias divisões de várias mentes que, embora sigam a mesma ideia principal, executam essas ideias ao seu bel prazer. É por isso que anime e mangá são tão diferentes. Mas dito isso, o que deveríamos então julgar como a história canônica de Dragon Ball Super? Anime ou mangá? Normalmente há uma linha de raciocínio para julgar o que é canônico ou não. Há vários filtros que costumam ser seguidos. E normalmente a autoridade máxima de cânon de uma obra é o conteúdo original. Por exemplo, qual é a maior autoridade canônica entre o livro Crônicas de Gelo e Fogo e a série Game of Thrones? Claro que é o livro, já que a série é a adaptação do livro, e o criador da história produz pessoalmente o livro. Então tudo que acontecer na série e não estiver no livro é um filler. E em caso de qualquer contradição entre uma produção ou outra, o livro que está certo, ou seja, a história do livro é a canônica. Normalmente, no caso de animes e mangás, a autoridade máxima de cânon é o mangá, já que os animes são simplesmente as adaptações dos mesmos. Mas, como eu já expliquei, no caso de Dragon Ball Super é diferente, já que essa não é mais uma obra de autor, e sim uma obra de empresas. Logo, não se tem, entre aspas, uma autoridade máxima para ditar a história. E no caso do autor da história, Toriyama, ele não é mais o responsável direto pela história. Ele só dá as ideias de alguns rumos, escreve uma coisa ou outra, mas não é mais ele que produz a história propriamente dita. Isso significa que a história de Dragon Ball pertence a donos distintos e é difícil sinalizar quem é realmente que manda mais nas coisas. Mas então será que não dá para definir qual história deveríamos considerar definitiva ou canônica? Olha, eu acho que dá sim e eu vou explicar o porquê. Eu acredito que nesse jogo de poder sobre qual empresa pode mais, eu acho que podemos dizer que a Shueisha tem a vantagem. E sobre qual história é mais relevante, eu acredito que a vantagem esteja com o mangá. Eu vou explicar com poucos exemplos para esse vídeo não se estender demais, mas só com esses exemplos eu acho que vocês vão entender bem o meu ponto. Falando sobre qual empresa pode mais, eu apostaria na Shueisha. Isso pelo simples motivo de que o anime de Dragon Ball Super parou. Pensem bem, o anime de Dragon Ball Super estava no auge durante o Torneio do Poder, e a Toei provavelmente estava no auge do seu faturamento com Dragon Ball naquele momento. Mas ainda assim, eles pararam o anime para o mangá continuar. Vocês acham que isso foi por vontade própria? Eles iriam querer parar de ganhar dinheiro com a animação só para favorecer o mangá? Claro que não, galera. Se eles pararam, foi porque tiveram que parar. Isso significa que a Shueisha provavelmente tem vantagem sobre a Toei nas ações da franquia. E agora falando sobre qual história tem vantagem na hora de ser considerada canônica, eu aposto no mangá. Tem vários exemplos que eu poderia dar para dizer isso, mas vou usar somente um. Vocês sabem por que Vegeta não usou a forma Super Saiyajin Blue Evolution e nem Goku usou o Super Saiyajin Blue com o Kaioken aumentado 20 vezes no filme do Broly? Simplesmente porque no mangá isso não existe. O filme DBS Broly foi feito para também ser encaixado no mangá de DBS. Então, com certeza a equipe da Toei teve que se dobrar a história do mangá. E esse é só um exemplo, galera. Tem outros, não vou citar aqui para o vídeo não ficar mais longo do que já está. Mas se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre isso depois. Fora esses dois exemplos envolvendo Dragon Ball Super, temos muitos outros exemplos durante toda a história da franquia Dragon Ball que nos indicam que as produções criadas pela Toei Animation não devem ser levadas tão em consideração no cânon da franquia. Por exemplo, são pouquíssimos fillers de Dragon Ball Z e Dragon Ball Clássico que podem ser considerados canônicos. E sim, existem fillers canônicos. E se vocês querem entender isso, se inscrevam no canal que futuramente eu vou fazer um vídeo explicando sobre isso.
Mas o importante é que sempre na história de Dragon Ball, as produções envolvendo a Toei Animation tiveram desvantagem quando colocadas em atrito com o mangá. Então, em resumo, é sim complicado essa questão envolvendo o que é canon ou não em Dragon Ball. Mas se nos atentarmos aos detalhes, podemos ver que realmente o que tem mais poder sobre isso é o mangá. O que significa que qualquer contradição que haja entre anime e mangá, acredito que podemos considerar como canônico o que está no mangá. E sobre o filme Dragon Ball Super Super Hero é uma questão nebulosa ainda, e até o momento em que eu tô gravando esse vídeo não dá pra afirmar com certeza absoluta que esse filme vai ser considerado nas histórias do mangá como foi com o renascimento de Frieza e Broly. E se for considerado, ainda vamos ver se esse filme será ou não um furo de roteiro. Isso só o futuro dirá, e vai depender de uma série de fatores criativos e burocráticos. E é isso que eu tinha pra falar nesse vídeo, galera. Espero que eu tenha conseguido explicar mais ou menos bem todas essas questões que são realmente complexas. Se inscrevam no canal, deem o like no vídeo, compartilhem o vídeo e se quiserem dar um apoio financeiro, façam o Pix. Qualquer valor ajuda a manter esse trabalho de pé. Agora vai estar passando um vídeo que eu prometi que ia colocar no final e também outros vídeos de Dragon Ball aqui no canal. Até a próxima, galera!